Você tem acompanhado aqui no CNN Money os alertas dos setores sobre o fim da escala 6 por 1 e os impactos disseminados. O projeto gera forte reação do setor produtivo e, por isso, conversamos com Pedro Benato, que é professor de Direito do Trabalho da Escola Paulista, de Direito, para poder entender um pouco sobre como essas empresas também podem ser afetadas no âmbito jurídico. Mas antes da gente começar aqui o nosso papo, professor, bom dia para o senhor. Bem-vindo aqui à nossa programação. Obrigado por ter aceito o nosso convite. Olá, Débora. Olá, pessoal. Bom dia a todos. Eu que agradeço o convite. Professor, muito tem se debatido sobre os choques econômicos, sobre o impacto na questão de geração de emprego. Mas eu quero entender do ponto de vista do senhor quais são os riscos jurídicos também para as empresas, a partir do momento que a gente tenha essa PEC sendo aprovada, da maneira como tem sido encaminhada e com a certa celeridade que foi dada para o andamento desse projeto de lei, que tem aí alguns riscos que precisam ser colocados na mesa, né, professor? Na verdade, Débora, o setor empresarial ele está bem preocupado, porque a própria Confederação Nacional do Comércio já vem estimando, que uma redução de jornada sem a redução do salário vai elevar o custo mais ou menos em 21% da folha salarial. Isso para cobrir as horas ausentes. Obviamente, esse projeto ele vai dar uma margem de 60 dias para que as empresas reduzam de 44 para 42 horas semanais e nos próximos 14 meses eles voltem a colocar as 40 horas semanais. E a gente tem visto aí uma grande preocupação que uma expansão de quadro de colaboradores vai gerar novos gastos, porque a empresa provavelmente vai gastar com transporte, alimentação, plano de saúde, além dos encargos trabalhistas obrigatórios. Então, a grande preocupação do comércio é como vai cobrir essa janela de gastos, de modo que pequenas e médias empresas respondem por quase 34% da mão de obra. E a preocupação é, eles vão ter fôlego para poder contratar mais pessoas sem risco de quebra? Então, a gente fica nesse dilema aí. Sabemos que há a saúde mental também em jogo, mas também, de um outro lado, você também tem que fazer a medição dos impactos que isso pode gerar dentro de uma empresa. Muitos setores alegam que simplesmente não conseguem substituir a escala atual por questão de limitações operacionais, professor. Do ponto de vista legal, uma futura legislação poderia prever, talvez, exceções setoriais, ou isso criaria questionamentos sobre uma isonomia entre trabalhadores? Na verdade, a própria proposta de emenda da Constituição, ela prevê que leis ordinárias elas estabeleçam regimes diferenciados, como, por exemplo, os setores da saúde podendo fazer uma escala 12 por 36, uma compensação de horário. Então, as empresas ainda estão aguardando, porque, como está no Senado, algumas coisas ali devem mudar, mas se passa da forma que está, abre-se uma possibilidade de leis ordinárias e esquemas de compensação via convenções e acordos coletivos, no qual o empregador deverá negociar com a entidade sindical para que ela consiga se enquadrar num melhor regime aí, de seus setores. Porque sabemos que existem aquelas atividades reguladas pelo Decreto 605 de 49, que são as atividades ininterruptas. Podemos citar aí hospitais, mercados, enfim, setores da indústria que funcionam 24 horas por dia. Muito provavelmente, Débora, os sindicatos deverão ser acionados juntamente com as empresas para que possam se estabelecer regimes de compensação, de modo que a empresa passe também a conseguir respeitar a escala sem tomar nenhuma sanção do Ministério Público do Trabalho, de órgãos trabalhistas, e consiga manter sua produção intacta. Agora, tem uma outra discussão que tem sido bastante debatida, que é a questão da produtividade, né? Um questionamento muito grande tem sido levantado em relação a isso. Aqueles que são maiores defensores da PEC dizendo que isso pode contribuir para o aumento de produtividade e há quem não veja espaço para isso. Se uma empresa mantiver, professor, salários, reduzir jornada e não conseguir efetivamente elevar essa produtividade no mesmo ritmo esperado, existe espaço jurídico para que essas renegociações coletivas elas aconteçam, flexibilizando a aplicação, por exemplo, da regra?
Na verdade, o que a gente tem que pensar? A nossa Constituição Federal, ela proíbe a redutibilidade salarial. Então, assim, o empregado que está nas 44 horas ou vai para 40 horas, ele deverá manter esse mesmo salário. Razão pela qual, com a nova proposta de emenda à Constituição Federal, a empresa ela vai ter que adequar, e lógico, uma parcela da sociedade defende pela redução drástica dos índices de estresse, e eles pegam também um estudo de caso na Europa falando que uma diminuição de jornada melhora a condição de vida do trabalhador com uma produtividade focada. Eles alegam que funcionários empregados, né, porque são seletistas, mais descansados, apresentam maior foco e eficiência por hora trabalhada. Só que, caso esse empregado não venha produzir conforme a empresa espera, juridicamente, você deverá fazer talvez um desligamento via CLT e abrir novas oportunidades. Não há nenhum espaço atual para que seja negociado. Óbvio, a CLT, com a reforma trabalhista de 2017, ela prevê aí até uma dispensa por acordo, alguma negociação nesse sentido. Mas, a priori, não há nada que possa proteger o setor empresarial. O empregado, se ele não está produzindo, cabe à empresa, dentro de seu corpo administrativo, fazer as mudanças que julgue necessário nos termos da legislação trabalhista. Aqueles setores que precisam funcionar 24 horas por dia, professor, existe algum desafio jurídico específico, né? A gente tem aí hospitais, segurança, o próprio setor de logística, agronegócio, a legislação trabalhista atual, ela está preparada para poder acomodar essa transição para esses determinados setores? Estimam que os setores empresariais dizem que não, porque esses setores, eles indubitavelmente vão precisar contratar mais empregados para preencher os dias de descanso obrigatório. Tenho conversado com alguns hospitais e vejo essa necessidade. Muitos, inclusive, já estão fazendo uma operação de troca, utilizando uma escala que já é muito conhecida na área da saúde, que é o 12/36. Antes disso, eles trabalhavam na jornada 6/1, só que agora, com o 12/36, eles tiveram uma necessidade de contratação menor do que teriam numa escala 5/2. Então, muitas empresas que operam ininterruptamente já estão fazendo uma transição, mas não para o 5/2. É permitido fazer a jornada 12/36 via própria CLT, né, nos artigos 58 e seguintes, com um acordo individual. Ou seja, o enfermeiro, por exemplo, ele trabalha 12 horas consecutivas, folgando as próximas 36, retornando 12/36. Por quê? Porque se a empresa for deixar para fazer o seu quadro nas 8 horas diárias, vai ser um desafio muito grande. Eles deverão contratar mais gente. E, professor, hoje, quando o investidor analisa uma empresa brasileira na Bolsa de Valores, o senhor acredita que ele já deveria incorporar o risco regulatório ligado já a essa transição de jornada de trabalho, né? Ou ainda é muito cedo para isso? Por que eu te pergunto? Porque a gente sabe que essa questão da imprevisibilidade, a questão também da insegurança jurídica sempre é levantada e pontuada nessa questão da atratividade de investimentos. Quando a gente considera agora mais essa mudança, o senhor acha que é cedo para já precificar isso ou isso já deveria estar sendo pensado? Débora, eu entendo que as empresas, quando vêm investir no país, porque ela já tem que mitigar os riscos de uma operação. Eu julgo cedo porque nós temos aí um Senado querendo fazer algumas alterações e é um ano eleitoral, é um ano muito decisivo aí para o nosso país. Razão pela qual os empresários, os investidores, eles devem continuar investindo, mas entendo que o setor de tanto compliance quanto aquele de due diligence, que faz as diligências prévias, ela deve provisionar um cálculo. Não acho que seria arriscado demais, porque é um debate que vai tomar os próximos meses aí no nosso país. Então, o empresário, o investidor, quando vem investir no nosso país, ele já deve saber aonde está investindo. Por quê? Porque ele tem que ter a caução sabendo, olha, se essa jornada passar, se essa alteração passar, eu estou preparado para isso. Então, assim, eu entendo que vale a pena você fazer na diligência prévia o provisionamento de um custo com uma futura nova jornada de trabalho de 40 horas. Perfeito, professor. Quero muito agradecer aqui o seu tempo conosco. Conversamos com Pedro Benato, que é professor e diretor do trabalho da Escola Paulista de Direito, para entender aí esses impactos
da PEC da escala 6x1, juridicamente falando, meu querido. Muito obrigada. Bom final de semana para o senhor. Até uma próxima. Eu que agradeço a vocês. Muito obrigado pelo convite e sigo à disposição de vocês, Débora. Obrigada. Até mais.